Uma situação no mínimo curiosa aqui na nossa região tem atraído os olhares de muitos ufólogos. São aqueles especialistas que estudam a possibilidade de existir vida fora da Terra. Segundo eles, atenção, mais de 300 aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados, foram registradas na área rural de Tatuí desde 2012. Olha, até hoje não há comprovação científica sobre a existência de seres extraterrestres. Mas recentemente uma sonda da Agência Espacial Americana revelou que existe água em Marte. Por isso já dá para dizer que tem algum tipo de vida por lá. Mas você em casa, acredita nisso? Ou acha que tudo isso não passa de ficção científica, de coisa de filme? Tire suas conclusões depois de assistir a reportagem especial de Ayrton Salles Júnior, Ana Paula Veloso e Herbert Leme. Essas são apenas algumas das imagens gravadas por esse pesquisador que há 3 anos deixou a capital paulista em busca da tranquilidade do interior. Daqui da laje de casa, ele passa horas observando o céu, principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite, quando, segundo ele, as aparições são mais comuns. A maioria dos registros foi captada assim, com uma câmera simples, sem muitos recursos, mas que permitiram que Hamilton gravasse mais de 300 aparições só neste sítio, na zona rural de Tatuí. Ele conta que desde criança observava luzes que apareciam no céu. Com o passar do tempo, a curiosidade aumentou e ele se tornou um estudioso. Os relatos são sempre parecidos, objetos que passam em alta velocidade e com o mesmo formato. Seriam, como as pessoas falam, 2 pires de boca um para o outro. Seria o formato dessa nave, né? E também são objetos que são tipo um triângulo, né? Com luzes nas pontas também. Eu tenho uma filmagem que a priori também, a princípio, né? O pessoal falou que era uma borboleta ou uma mariposa e já está sendo constatado que não é, que realmente é uma nave diferenciada. Mas qual será o motivo da presença dessas naves na região? Algum tipo de minério que eles devem estar buscando aqui na Terra, que talvez no planeta deles não tenha esse minério. Enquanto faltam comprovações, sobram relatos sobre a aproximação desses OVNIs e tudo o que teria acontecido durante o pouso. Eu já conversei com uma pessoa que alguns anos atrás aí disse que teve um pouso aqui em Tatuí. Inclusive na hora do pouso houve um blackout. Essa nave chegou a pousar, ficou por um determinado tempo pousada e levantou e simplesmente desapareceu em fração de segundos e só após essa nave ter partido que voltou à luz normal. Até mesmo seres estranhos teriam sido vistos. Mas na realidade pessoas que foram abduzidas, eles narram com toda a veracidade que são seres parecidos como nós, com seres humanos mesmos. E alguns dizem também que há os Greys, né? São seres de mais ou menos de 1,5 m, 1,60 m, que aí já não é o formato de um ser humano, né? Na cidade as opiniões se dividem. Alguns acreditam, outros têm medo e há também os mais corajosos, que já pensam em estudar a anatomia de um ET. Eu vi várias reportagens que falam que os ETs são de vários jeitos, humanoide, estranho, cabeçudo, olhudo. Eu acredito em tudo. Aí eu vou ficar com medo. Você não tentaria conversar, se comunicar? Vou pedir pra ele fazer uma viagem com ele. Se você visse um ET, como é que você acha que seria a sua reação? Se fosse da forma que eles descrevem, eu ia me assustar, mas se fosse normal, assim, como nós, não ia ficar com medo. Puxar um papo, não? Dependesse se fosse papo mais cabeça. Seu Givan faz parte do grupo que afirma que viu bem de pertinho um disco voador. Segundo ele, a experiência não causou traumas, muito pelo contrário. Foi algo novo que o fez refletir. Anos atrás eu viajava muito e à noite na Via Anhanguera passou uma luz no meu carro grande. Era mais ou menos 1h da manhã. E eu fiquei olhando, olhei bem calmo, passou e foi embora. E não é que rolaria até um "vem aqui, amigão"? Se eu vejo o ET, eu sou capaz até de
e bater um papo com ele. Verdade, o senhor ia puxar um papo com ele. Graças a Deus. Que curiosidade o senhor teria para perguntar para ele? Dizer a ele a primeira coisa, a origem dele. Vou falar, filho, querido, me fala uma coisa, você é de onde? Você nasceu aonde? Que mundo que você é? Para quem duvida, a história de pessoas que teriam sido levadas para outro planeta ou para dar um passeio no espaço enquanto passam por um tipo de exame, feito por seres que não vivem por aqui. Quando uma pessoa é abduzida, isto é, ela é levada para dentro de uma nave, essa pessoa é conduzida para uma sala, um ambiente onde pela qual os seres ficam em torno da pessoa, examinando a pessoa, até colocando instrumentos na pessoa de análise, retirada de sangue, retirada de células provavelmente. Há indícios de pesquisa na área médica, ou quem sabe até genética. Bom, de volta aqui para a Terra, tá vendo essa turma aí, ó, toda equipada? Pois é, são os caçadores de ETs. Brincadeira, não é para tanto não. Na verdade, eles são ufólogos e desenvolvem um trabalho muito sério que envolve pesquisa, estudos, análises de imagens, objetos e áreas onde supostamente houve a passagem de alguma nave vinda do espaço. Existem alguns equipamentos que a gente utiliza, um deles é o magnetômetro, né, que ele interfere no campo eletromagnético, ou seja, se em nível a campo existir um objeto voador não identificado, uma nave que aparecer, ele vai detectar dentro desse magnetômetro o campo eletromagnético. Um indício de que possa existir vida em outros planetas foi divulgado recentemente pelas equipes da NASA, agência de pesquisas do governo americano. Uma sonda enviada a Marte comprovou que existe água em estado líquido por lá. E, segundo a ciência, onde há água, há vida. Cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram um suspense hoje com o anúncio de uma grande descoberta sobre Marte. E o anúncio veio agora, no começo. Já em Marte foi encontrada uma área que já abrigou rios e lagos por longos períodos. Na questão química, a presença de alguns sais garante que essa água fique líquida, ela se mova por uma grande distância na forma líquida. Entre esses sais está o perclorato, que mesmo que seja uma superfície bem fria, como a superfície de Marte, com a presença desses sais, ajuda essa água a ficar líquida. E a água líquida é condição primordial para a proliferação de formas de vida. Por isso que eu acredito piamente que pelo menos bactérias temos em Marte. Essa vontade de conhecer mais e mais foi um dos motivos que levaram Marcos Pontes a se tornar o único brasileiro a ir para o espaço. E no universo não há limites para ele. Nós somos parte de um sistema muito grande, de um universo muito grande. Se você olhar o nosso planetinha, a nossa espaçonave Terra, com 7 milhões de tripulantes, 7 bilhões de tripulantes ali no meio do universo, é um pontinho ali no meio. Tem muita coisa fora a gente, né? E por que não? Outras vidas, outros lugares, outras possibilidades, outras maneiras. Estamos ou não sozinhos no universo? Muitas pesquisas são feitas na tentativa de responder essa pergunta. Nos anos 90, conhecíamos poucos planetas fora do sistema solar. Hoje, mais de 1000 já foram achados, mas mesmo assim, ainda há poucas informações sobre como eles são. No futuro, talvez, a gente tenha equipamentos potentes, com capacidade para detectar planetas como a Terra, onde possa existir vida. Mas será que um dia vai ser possível provar tudo isso? A ciência ela tenta responder essa questão. Por enquanto ela não conseguiu. Então estão sendo feitas buscas por vida aqui no sistema solar. Eu falo vida microscópica, não estou falando de vida inteligente, que já é outra coisa completamente diferente e muito mais complicada, né? Então a ciência tenta, mas ela não tem resposta para essa questão. O que nós sabemos é que o universo é muito grande, que as mesmas leis da física que funcionam aqui funcionam em outra parte, que a mesma química encontrada na Terra é achada em outros lugares. Então, há um certo otimismo, tá? Nós consideramos a possibilidade, sim, de existência de vida extraterrestre, quem sabe até vida inteligente.
O problema é que, por enquanto, nada foi achado e nenhuma evidência foi encontrada. O astronauta Marcos Pontes foi nossos olhos lá no espaço, mas não conseguiu uma resposta. Infelizmente, eu não vi nada que eu pudesse considerar como anormal. Embora é interessante, porque todas as vezes que eu tive chance de olhar, e isso é corrido a vida ali, né? Eu trabalho em manutenção de sistemas, então você não tem muito tempo para ficar olhando, exceto no momento que você vai dormir, né? Aquele momento é o momento que você usa para isso. Mas eu confesso que muitas vezes eu olhei para a Terra, olhei para fora da espaçonave, com aquela expectativa que eu acho que todo mundo tem, cada vez que olha para o céu, à noite, uma noite estrelada, em enxergar alguma coisa diferente, né? E eu não tive a oportunidade de ver nada que fosse completamente estranho, tudo era explicável ali. Agora, quem sabe? Quem sabe?